Olá, muito boa noite. Terça-feira, 8 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje no segunda edição. Flagrante. Agressão contra a mulher na frente da Polícia Federal. Veja como terminou esta cena covarde. Procurado. Saiba quem é o suspeito de assassinar a namorada em Canoas, na região metropolitana. A polícia pede ajuda para localizar o assassino. Seca castiga 80% dos municípios gaúchos. E a previsão do tempo não ajuda. É já já. Fique com a gente, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição falando sobre um problema muito sério que está castigando o Rio Grande do Sul: a falta de chuva. 80% dos municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da estiagem. Sim, 80%, gente. Esse cenário, infelizmente, não deve mudar pelo menos até o início de outono. Até lá, infelizmente, o fenômeno Laninha continua atuando sobre o país. Deixa eu conversar com o Guilherme Roquette, que fez uma reportagem hoje para o SBT Brasil, que vai estar no ar aí em instantes. Guilherme, boa noite. Nem todo mundo está muito acostumado com esse termo, né? O que significa essa questão do Laninha estar atuando aqui até lá o início do outono? Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Isso significa que tanto o Rio Grande do Sul quanto os outros dois estados aqui da região vão receber chuvas muito irregulares e com certeza incapazes aí de reverter esse cenário da estiagem. Aliás, Luciane, esse problema começou aqui no Rio Grande do Sul ainda no verão do ano passado, quando a gente teve aquela estiagem que depois não foi então totalmente resolvida pelas chuvas de inverno, e a partir então de outubro o problema só piorou até agora. A gente visitou nessa tarde aí, Luciane, as nossas equipes no interior do estado visitaram duas propriedades rurais. Lá em Carlos Barbosa, Luciane, as vacas, quando entram no açude, não conseguem nem se molhar completamente. Nossa. E também não há alimento para esses animais. Uma outra situação foi verificada lá na região de Santa Maria, no centro do estado. Só na propriedade rural em que a nossa equipe visitou hoje de tarde, Luciane, 45% da safra de soja foi perdida. Bom, hoje o governador Eduardo Leite se reuniu com equipes, então, do governo federal lá em Brasília. Ele pediu uma linha de crédito especial para esses produtores rurais e anunciou também uma força-tarefa. Então, a gente vai ter aí um limite, né, um crédito que deve ser liberado, inclusive, para uma parceria junto com os municípios para a construção de 6 mil microaçudes. Esse valor, ele deve chegar a 6 milhões de reais e os microaçudes devem ser construídos aí em parceria com os municípios, justamente nessas áreas mais atingidas. Mas, além disso, Luciane, também tem um outro recurso de 107 milhões de reais que deve ser investido também em cisternas e na construção de poços e também de reservatórios de água, de caixas d'água, né, Luciane? Nessas propriedades rurais que são atingidas. Pena que todo esse recurso, esse investimento, já vem tarde demais, né, Lu? Nossa, muito tarde, né? A gente ouve sobre isso, Guilherme. Há quanto tempo a gente teve seca ali entre 2013, 2014, 2004? Ou seja, é um problema antigo. E muita gente que não está habituado com esse tema pensa assim: mas o que eu tenho a ver com isso? É tão bom, não chove, agora no verão vou curtir a praia. Gente, quando a gente tem seca no campo, a gente está falando da economia do nosso estado. Quebrou a safra, você quebra a economia das cidades, porque é aquele dinheiro que vai movimentar o comércio, que vai movimentar o salão de beleza, que vai movimentar os caminhões, enfim, é um efeito dominó seríssimo. Vamos mudar de assunto? Porque, olha só, já dura quase 24 horas o trabalho dos bombeiros em um incêndio em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. É o nosso primeiro destaque no Giro de Notícias. As chamas começaram pouco antes das 9 horas da noite desta segunda-feira em 3 pavilhões de uma empresa de maçãs. Nenhum funcionário ficou ferido, mas 2 bombeiros foram encaminhados para atendimento médico após inalarem fumaça. Segundo testemunhas, dentro dos pavilhões havia caixas de plástico e forros de PVC, o que ajudou a alastrar as chamas. As causas do incêndio são apuradas.
A polícia divulgou hoje a imagem impressionante de um acidente na BR-290 em Gravataí. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. A série de colisões inicia quando um carro invade a pista contrária da rodovia e bate em outro veículo. Na sequência, mais 4 carros se envolvem no acidente. A ocorrência foi na última sexta-feira. Também tem flagrante de um assalto em Estância Velha. Um casal saía de casa juntamente com o filho quando foi surpreendido pelos criminosos. Armados, eles emboscaram a família e levaram um veículo. De acordo com a Polícia Civil, 2 homens já foram identificados e presos. O crime aconteceu na noite de sábado. E atenção, olha só, porque tem câmeras de segurança, aquelas que flagraram uma briga de casal em frente à sede da Polícia Federal de Porto Alegre. Pois é, olha só, o que começou com uma discussão terminou em agressão física. Isso aqui na Avenida Ipiranga. O homem dá socos na companheira, que reage tentando se defender, né? O azar do agressor é que a confusão foi notada pelos agentes federais que conseguiram parar aquela violência. A companheira dele, de 27 anos, está grávida de 2 meses e mantinha um relacionamento há 10 meses com esse homem. O casal é morador de rua aqui em Porto Alegre. O motivo da discussão foi ciúmes, segundo a polícia. E esse fato ocorreu na manhã de ontem. O homem foi preso e, olha só, foi solto logo em seguida pela delegacia da mulher. Infelizmente, já está solto. E olha só, seguem as buscas ao suspeito de matar a ex-namorada em Canoas. Luana Martins, este fato também tem câmeras de segurança, né, que estão ajudando a polícia a identificar o autor desse crime bárbaro, né? Boa noite para você. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Sim, essas câmeras de segurança estão ajudando muito a polícia neste caso. Isso porque elas registraram o momento em que Débora Machado, de 26 anos, sai pelo portão principal e logo em seguida retorna, mas é seguida pelo agressor que dispara contra ela. Segundo a perícia, foram 4 tiros que atingiram Débora Machado. Segundo a Polícia Civil, o homem no vídeo é o ex-namorado da jovem. Ele tem antecedentes criminais e vinha desrespeitando a medida protetiva concedida pela Justiça agora em dezembro. Vamos ouvir o que diz a delegada do caso. Porque essa mulher tinha medida protetiva de urgência, nós representamos por 3 vezes pela prisão deste agressor, nós cumprimos 3 mandados de busca e apreensão para localizar a arma de fogo que ele utilizava para ameaçá-la. Essa arma, infelizmente, não foi localizada. É visível nesse caso que não foi suficiente, mas a gente consegue, assim, tentar estratégias para colocar essa mulher em segurança. A delegada também defende que essas medidas protetivas funcionam apesar deste caso. E ela defende também que a polícia, tendo as informações sobre as vítimas, pode organizar uma forma de proteção. O autor destes tiros fugiu após roubar um carro e ele está foragido. Um coletivo de mulheres vai realizar um protesto pedindo justiça pela Débora daqui a pouquinho, às 8 da noite, em frente ao prédio onde ela morava, no bairro Mato Grande, em Canoas. Nós procuramos a Justiça Gaúcha para entender por que o pedido de prisão feito pela delegada só foi aceito na última sexta-feira. O Juizado da Violência Doméstica de Canoas respondeu que o pedido anterior foi indeferido porque a vítima havia informado que o agressor não tinha feito novas ameaças. A Justiça complementa ainda que quando veio a informação do novo contato, aí sim foi decretada a prisão. Luciane. Tá certo, obrigada pelas informações, Luana Martins. Que caso terrível, gente, que caso terrível. Descumprimento de medida protetiva tem que ser prisão. E quem tiver qualquer informação a respeito desse autor desse crime, contate a polícia, faça uma denúncia anônima. A gente teve 4 feminicídios aí desde sexta-feira e 3 estão foragidos. Então, se você conhece, denuncie, ligue, de forma anônima que seja. Esse homem precisa estar atrás das grades. E eu queria realmente entender por que essa demora toda para prender esse homem. Porque havendo a medida protetiva, havendo o descumprimento da medida protetiva, ele deveria estar atrás das grades. E essa moça poderia estar viva. Vamos mudar de assunto? Já me alterei aqui, porque realmente isso machuca, né? Quando a gente noticia. Vamos dar uma relaxada e falar de esporte. Sim, porque amanhã
Começa a 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. É muita expectativa. A dupla Grenal entra em campo em São Leopoldo e também aqui em Porto Alegre, mas com um olho na Europa, Matheus Schenck. Isso mesmo. No caso, o Inter. O Colorado espera definir amanhã a contratação do atacante Marrone, que joga no Midtjylland da Dinamarca. O jogador viria por empréstimo até o fim do ano e a direção está otimista com o desfecho do negócio. Amanhã, o Colorado recebe o Novo Hamburgo no Beira-Rio, com força máxima. Provavelmente com a volta do Tyson, que perdeu o jogo passado com desconforto na coxa. O Novo Hamburgo, por sinal, demitiu o técnico. Fabiano Daitz foi mandado embora. No Grêmio, 2 caras novas para amanhã. Pedro Lucas e Elias, recuperados da Covid, devem ser titulares no time reserva. Isso mesmo, os reservas vão a campo contra o Aimoré, em São Leopoldo. É com eles que o time vai tentar manter a ponta da tabela. Olha aí, tá acirrada a briga por esse primeiro lugar, hein? E claro que aqui você vai ficar de olho em tudo o que acontece no nosso gauchão. E prestem atenção, porque sites do governo do estado amanheceram fora do ar nesta terça-feira após um ataque hacker. Durante a madrugada, a Procerx, responsável pelo Serviço de Tecnologia da Informação do Estado, identificou um acesso indevido e fez o bloqueio. Segundo a Secretaria de Planejamento, todas as providências para sanar a situação já foram tomadas. O governo reforça que o evento se deu em ambiente restrito e que não houve vazamento de dados, é o que a gente espera, né? Por enquanto, não há previsão para a normalização desses serviços. Estão fora do ar, por exemplo, sites como o do Detran, né, em que a gente faz consulta de dados veiculares, por exemplo, e também o do Instituto Geral de Perícias para fazer o agendamento de identidade. Mas os serviços com atendimento presencial, em geral, seguem normalmente. E ainda hoje, como fica a previsão do tempo depois desse dia que teve até friozinho, né, pelo estado? Guilherme Roquette. É verdade, Luciane, porque esse ventinho, essa temperatura agradável aqui em frente à Praça da Matriz estão com os dias contados. Sim, o calorão vai voltar e daqui a pouco eu te digo quando. Tô querendo saber todas as informações. E ainda as curiosidades sobre os búfalos no Momento Agro. É depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com segunda edição, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E olha, hoje o dia foi marcado por ações contra maus tratos de animais no litoral gaúcho. No litoral norte, teve uma operação da Polícia Civil em 17 cidades. A Luana Martins tem as informações. Luana. Luciane, essa manhã foi marcada por operações para o bem-estar animal, né? No litoral norte, a Operação É o Bicho fiscalizou diversas denúncias de maus tratos contra animais domésticos. 111 locais foram visitados em 17 cidades. 8 cães foram resgatados em situação de abandono. Diversos deles estavam magros, machucados, doentes, como a gente vê aí nas imagens. Os donos foram advertidos e alguns foram chamados para comparecer à delegacia. As cidades com mais denúncias foram Capão da Canoa, Torres e Cidreira. Já lá no litoral sul, em Rio Grande, a polícia fiscalizou barcos de pesca irregular. Mais de 3 toneladas de peixe estavam escondidos. Os responsáveis foram presos em flagrante pela Polícia Federal e as embarcações lacradas. Toda a carga vai ser encaminhada para projetos sociais, como o Mesa Brasil, que atende entidades beneficentes. Pelo menos alguém vai poder se dar bem com esses produtos, né? Que pelo menos vai atender essas entidades aí que vão receber essa mercadoria que estava irregular. Tá certo. Obrigada pelas informações, Luana Martins. Nossa, olha que pecado, né? Essas ações de maus tratos contra animais, gente, que terror. Litoral Norte, ainda que tem uma quantidade enorme de animais, de cachorros de rua, normalmente abandonados pelos veranistas, e ainda isso, ou seja, aqueles que ainda estão sendo cuidados ainda são maltratados.
Bom, hoje é dia de Momento Agro e hoje, olha, tá cheio de curiosidades sobre os búfalos. A Alessandra Bergman nos explica que animais são esses que na semana passada fugiram de uma propriedade, olha, correram por uma das principais ruas lá de Montenegro. Não foi a fuga das galinhas, foi a fuga dos búfalos. Na África, olha só, eles são os únicos da selva que enfrentam os leões. E aqui, hein? Será que eles são bravos? Olha só. Vai depender muito, Luciane, da espécie destes animais. Olha que cena linda! A Ana, de 6 anos, e a Lia, de 5, duas irmãs, convivem numa boa com os búfalos em uma fazenda em Viamão. Elas brincam com os animais, que adoram se refrescar no açude, ajudam eles a tomar banho e tudo mais, e fazem até a montaria. Eu conversei com a mãe das meninas, a Desirê Müller, que também é presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos aqui do Rio Grande do Sul, e ela me explicou que, se forem bem tratados, eles são animais extremamente dóceis. É como acontece como toda e qualquer raça de animal. Tem os búfalos mais tranquilos, domesticados, e outros que são super selvagens, como os que não se intimidam contra os leões da África. A carne de búfalo é uma das mais magras e mais saudáveis. Atualmente existem 16 mil produtores em todo o país e o rebanho representa 1% de todos os bovinos e bubalinos que existem no país. A raça foi introduzida pela Ilha do Marajó, no Pará, e se espalhou por todo o país, se adaptando perfeitamente. No campo, ele se alimenta de pastagens mais fibrosas, como o anone, que é uma praga aqui no Rio Grande do Sul, e também é mais resistente ao carrapato. Do leite da búfala se faz a legítima mozzarella italiana, que é aquele queijo de bolinha que flutua dentro do soro no saquinho. Diferente da mozzarella, que é feita com leite de vaca, que compramos fatiada para fazer sanduíche no supermercado. É com você, Luciane! Nossa, eu lembrei de uma vez que eu estava fazendo uma trilha lá na região dos cânions e tinha um búfalo lá, tem algumas criações de búfalo, e ele acabou saindo correndo atrás de mim. Eu tive que dar uma corrida, mas graças a Deus ele parou no meio do caminho. Mas eu suei, viu? Fiquei um pouco assustada. Vamos mudar de assunto? Porque olha só, a manhã de hoje foi de temperaturas baixas pelo estado. Eu senti um pouquinho de frio. Ô, Guilherme Roquete, eu sei que de tarde fez um calorzinho, mas como é que tá agora nesse momento? Olha, Lu, tem até um pouquinho de vento aqui na Praça da Matriz, uma temperatura muito agradável e bastante amena. Mas a gente até preferia que ela tivesse abafada, porque isso seria sinal de chuva e aí a gente poderia ter uma reversão nesse quadro de estiagem. Mas não, o que é bom pra gente aqui na cidade, esse friozinho todo, esse clima ameno, é muito ruim porque mostra que o ar tá seco, tem pouca umidade do ar e justamente por isso tem sinal de pouca chuva. Lá em Soledade, hoje de manhã, a gente teve 7 graus de temperatura mínima. E lá em Santa Catarina, lá na região da Serra, teve até geada hoje de manhã. Eu sei que em Bagé também a gente teve uma situação de temperatura bastante amena e Bagé saiu daquele calorão de 40 graus para cerca de menos de 10 graus, aí 7, 8 graus, né, Lu? Então, assim, é um clima bom pra gente aqui na região da cidade, porque dá vontade de sair de noite, de dar uma caminhada, mas muito ruim para esses 401 municípios que estão enfrentando aí essa situação da estiagem. Só que, pelo jeito, a gente não tem uma notícia muito boa para quem está no campo e para quem está precisando de chuva, como nos explica a Estael Cias. Vamos ouvir o que ela nos disse. Olá, muito boa noite. No amanhecer desta terça-feira, a temperatura baixou de 5 graus nos campos de cima da serra no Rio Grande do Sul e teve geada na Serra Catarinense. A partir de agora, o ar seco toma conta do Rio Grande do Sul, garantindo vários dias com sol, baixa umidade relativa do ar, alerta para a metade oeste, que pode ter índices durante as tardes abaixo de 20%. E o calor ganha força no território gaúcho, com marcas já na tarde desta quarta-feira acima dos 35 graus na fronteira com a Argentina. E a temperatura sobe mais para o final da semana. As tardes de quinta, sexta e ainda no sábado poderão registrar 38, 39 graus pelo oeste gaúcho. Entre o sábado e o domingo, uma frente fria avança, muda o tempo, traz chuva, também temporais.
Pois é, então, Lu, tá aí a notícia, né? Uma possibilidade de chuva nesse fim de semana, isso nos anima, porque a gente sabe que os produtores estão precisando bastante. E até lá a gente vê essa escalada do calor aí, e o que também não é muito bom pra gente aqui na cidade, mas a gente até aguenta, né, Lu? Porque sabe que é o que a gente tá precisando, é de chuva. É, com certeza, né? A gente precisa mesmo é de chuva, né? Chuva, ô Guilherme. Mais de 400 municípios. Olha, a situação realmente de emergência aqui no nosso Rio Grande do Sul. Obrigada pelas informações. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem agora com SBT Brasil. Tem reportagem sobre a seca aqui no Rio Grande do Sul. E amanhã estou de volta. Tchau, tchau.